tudo bem? Eu sou o Roberto, um dos seus tutores da Brain Tools, uma startup criada por alunos da Faculdade de Medicina da USP para te ajudar a passar no vestibular. Antes de mais nada, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Bom, no vídeo de hoje, a gente vai ver como aproveitar melhor uma aula. Uma aula, assim, às vezes a gente assiste uma aula, só que não entende bem o que ela quer passar e no final você fica, o que eu aprendi nessa aula? Hoje, eu vou te mostrar como é a organização por trás de uma aula. Então, assim, a lógica, a aula, ela segue uma lógica. Que lógica é essa? Vamos ver? Então, assim, aqui, ó. Como que é a estrutura de uma aula, né? Primeiro ela tem um tema, e depois tem os conceitos fundamentais, as técnicas de aplicação e o treino, os exercícios, certo? Então, primeiro a gente vai ver um tema. Para servir de exemplo, eu vou usar aqui o tema de aula sobre atrito, a força de atrito. Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar onde esse tema está inserido, né? Então, assim, a física, ela tem o setor da mecânica, certo? O que é a mecânica, né? Principalmente os movimentos dos corpos, certo? E, além disso, dentro da mecânica, temos a dinâmica. A dinâmica, que é a parte da mecânica, que estuda o movimento e as causas desse movimento, certo? Então, assim, agora que a gente situou o atrito, a gente delimitou o tema, a gente pode partir dos conceitos fundamentais, certo? Então, numa aula de atrito, tem coisas básicas, conceitos que você precisa saber. Assim, uma delas é o que é o atrito, né? Assim, o atrito, no caso, ela é uma das componentes da força de contato, a outra é a normal, certo? Ela atua na mesma direção e em sentido oposto ao movimento ou da tendência de movimento. Certo? E aí, beleza, certo? Então, aqui está a componente aqui, o atrito, contra o sentido ao movimento. E ele é gerado porque... Por que ele existe, né? Porque as superfícies são rugosas, certo? É pela interação, pela rugosidade dos corpos, como mostra essa figura aqui. Certo? Uma boa dica nesse caso, para fixar bem o conceito, é você tentar reescrever esse conceito com as suas próprias palavras. No caso, em vez de falar o que eu defini, como eu defini aqui, a gente pode falar, o atrito é uma força que se opõe ao movimento ou à tendência, gerada pela fricção entre os corpos. Repara que eu falei a mesma coisa com outras palavras. Isso ajuda a desenvolver, a ficar mais ativo no conhecimento, certo? O próximo ponto são técnicas de aplicação. Como que a gente aplica essa teoria nos exercícios, certo? Então, assim, para servir de exemplo, delimitei aqui os tipos de atrito. Aqui temos o atrito estático máximo, repara, máximo, essa fórmula aqui, atrito estático máximo, com coeficiente de atrito estático. Certo? E o atrito dinâmico, quando o corpo já está em movimento. Então, assim, é uma observaçãozinha. Assim, a ideia dessa aula não é oferecer uma aula completa sobre atrito. É só mostrar um exemplo rápido de como é organizada uma aula. Então, reparem esse gráfico, ela mostra a intensidade da força de atrito conforme a força que você vai aplicando no corpo. Então, antes dela entrar em movimento, ela vai assumindo o mesmo valor da força que se aplica, até atingir o atrito estático máximo, que é dada por essa fórmula aqui. Assim que ele entra em movimento, ele assume um atrito dinâmico, que é um pouco menor do que o atrito estático, certo? Por fim, vamos ao treino. Vamos pegar aqui um exercício modelo. Eu separei um aqui da FATEC, certo? O bloco de massa 5 kg move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo, no plano horizontal, sob a ação da força F, constante horizontal. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2 e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, então o módulo da força F em newtons vale. Então, assim, vamos resolver esse exercício, certo? A primeira coisa é desenhar as forças nele, certo? Então, assim, ele interage com a Terra, o peso, interage com a superfície, tem o contato, que é a normal, e o atrito, e a força F que ele descreveu no enunciado, certo? Repara aqui um detalhe interessante. Aqui em cima ele fala velocidade constante. O que isso significa na prática, nesse exercício? É que a resultante é nula, ele não tem aceleração. Então, ele é nula, a resultante. Como ele é nulo, a gente pode separar em dois eixos, o vertical e o horizontal, certo? Então, assim, no vertical, a gente tem que a normal tem a mesma intensidade do peso, que ele está em equilíbrio, certo? Então, a normal é igual a mg, que é o peso, certo? Substituindo os valores, a massa, 5 kg, e a gravidade, 10, que o valor da normal é 50 newtons, certo? Agora, no plano horizontal, aqui ele fala que a velocidade é constante, então a gente assume que a resultante é 0
Então, a força F só pode ser igual ao atrito, no caso. É atrito estático ou dinâmico? Nesse caso é o dinâmico, certo? Então, assim, a força, então, é igual a μ dinâmico vezes a normal, que a gente achou aqui atrás. Substituindo os valores, 0,2 e 50, aqui, a gente chega à resposta final, que é 10 newtons, certo? Com isso a gente resolveu o exercício. Então, assim, só para retomar, a estrutura da aula, então, ela é delimitada por um tema, conceitos fundamentais, técnicas de aplicação e treino, certo? Com isso, eu gostaria de encerrar esse vídeo sobre a estrutura lógica de uma aula de física. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e nos siga nas redes sociais.